esse vídeo aqui vai ser um guia completo a respeito do Forex. Vamos abranger tudo que um iniciante precisa saber sobre o mercado de Forex, nosso querido maior mercado do mundo. Se você está começando no Forex ou não sabe muita coisa ou quer começar ainda, esse vídeo é o vídeo certo para você. Porque tudo que você precisa saber sobre o básico de Forex, eu vou passar nesse vídeo. Maravilha? Se você realmente quer ser consistente no mercado financeiro, no Forex mais especificamente, você não pode pular nenhuma etapa que eu vou passar nesse vídeo, porque senão você estará se auto-sabotando e terá que retomar do meio do caminho. Então vamos começar com o pé direito, fique comigo até o final. Não esqueça de inscrever-se no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito no canal, seja bem-vindo de volta. Deixe o like logo agora para você não esquecer e vamos lá. Bom, vamos lá. Para começarmos aqui com o pé direito, nada melhor do que começar do início. É respondendo essa pergunta. O que é Forex? Forex é simplesmente o maior mercado do mundo. Mas o que isso significa exatamente? Quão grande você precisa para ser o maior mercado do mundo, por exemplo? Bom, o Forex, ele movimenta em torno de 5 trilhões de dólares por dia. 5 trilhões de dólares por dia. Esse é o volume médio que o mercado inteiro de Forex movimenta. Isso é grande para você? Cara, isso é realmente insano. E justamente por conta dessa insanidade que o mercado de Forex é o maior mercado do mundo. Outra coisa que você precisa saber sobre o mercado de Forex é o que nós negociamos nesse mercado chamado Forex é a taxa cambial entre as moedas. Por exemplo, quando nós vamos viajar para outro país, outro continente, por exemplo, estamos no Brasil e aí vamos viajar para os Estados Unidos. Nós compramos alguns dólares americanos para poder se manter nos Estados Unidos. E o mercado de Forex trabalha justamente com essas transações cambial. Na verdade, com essas transações cambiais, né? E é basicamente isso. As pessoas que vão para os Estados Unidos compram dólares americanos. Se essas pessoas estiverem, por exemplo, em Portugal, elas compram o dólar americano com euro. Então a gente negocia a moeda euro barra dólar. E vai ter vários pares de moeda, diversos países. Então nós vamos negociar esses pares de moeda. Então conforme uma moeda vai se valorizando e a outra moeda desvaloriza, e aí o mercado fica sobe e desce, nós vamos negociar essa valorização de uma moeda sobre a outra. Por exemplo, hoje um dólar americano custa 5,40 ali, aproximadamente R$ 5,40. Então nossa moeda está muito desvalorizada em comparação ao dólar. E aí nós vamos operar justamente esse sobe e desce. De repente o real começa a valorizar, nós vamos operar essa valorização. Vamos comprar. Se o dólar começar a desvalorizar, começar a cair, então nós vamos vender dólar. E aí vamos ficar operando essas oscilações. Por exemplo aqui, time. Já nós vamos mergulhar mais a fundo, tá? Porém, eu quero começar já a introduzir aqui a parte prática para vocês, para melhorar o entendimento. Vejamos aqui, estou na plataforma que operamos Forex e olha só o que acontece. Posso entrar aqui em qualquer par de moeda na lateral, tá? Mas olha só aqui no euro dólar. Quando eu entrei na operação, o dólar estava ali em 1,0119 aproximadamente, né? E eu acreditei, fiz aqui uma análise técnica nessa região. Ela me fez acreditar que quando o preço chegasse aqui exatamente nessa região, nós poderíamos entrar em uma operação de compra quando chegasse nessa região aqui fazendo análise técnica. E assim eu consegui obter um lucro nessa operação. E nós vamos ficar operando essas oscilações, esse vai e volta, tá? Eu sei que pode ser confuso tanta sigla, USD, Euro, GBP, etc. Então eu vou colocar na tela aí uma correlação dos símbolos no Forex com os países e o tipo de moeda, tá? Por exemplo, AUD representa a Austrália, que é o dólar australiano, o dólar canadense, o CAD, CHF representa a Suíça, que é o franco suíço, a moeda, e etc, tá? Vocês podem tirar um print e guardar esse material, sempre que precisar, vocês podem dar uma olhada. Maravilha? Então é isso, vamos avançar para a próxima fase. Agora, o que significa mais ou menos um par de moeda, como ele é formado e tudo mais? Vamos pegar aqui o par de moeda mais conhecido, mais negociado no Forex, que é o euro barra dólar. Digamos que o euro dólar está em 1,0720.
Essa daqui é a situação. O que significa mais ou menos essas letras e esse número? Aqui você já sabe que representa euro e aqui dólar. Agora esse número. Esse primeiro carinha aqui, o euro, significa, nesse formato, significa que ele é a moeda base. E o que nós vamos negociar agora vai ser a cotação do dólar. É a cotação do dólar em comparação ao euro. Então, esse segundo carinha aqui vai ser a cotação. Significa que para eu poder comprar 1 euro, eu tenho que ter 1 dólar, ponto 0,720. Digamos que esse número aqui fosse, sei lá, 2,075. Significaria que para eu comprar 1 euro, eu teria que ter 2 dólares, ponto 0,705. Nós sempre iremos negociar a cotação da moeda que está depois da barra. Se eu pegar aqui o USD barra BRL, né, que é a nossa moeda, hoje está de, digamos que 5,49 e um quebrado. Então, para eu comprar 1 dólar, eu tenho que gastar 5 reais e um quebrado, infelizmente, né? Então, novamente, ó, o dólar, aqui agora que está na frente, é a base. E a nossa moeda aqui é a cotação. Nós sempre iremos negociar nesse formato aqui. Maravilha? Espero que tenha ficado entendido, que realmente não é muito difícil de entender. Então agora nós vamos falar sobre o próximo assunto, que é fundamental. Não dá para você fazer um curso completo para iniciantes sobre Forex e não falar sobre ele. E é como você consegue identificar quanto você vai ganhar em um ativo, quanto você vai perder, fazendo uma contagem de pips. Maravilha? Então vamos lá do início, saber o que é pips, como você conta pips, um pip, 2 dezenas, centenas de pips. Então vamos lá. O que é um pip? Bem simples. Um pip é a movimentação do mercado. Na verdade, é o menor movimento que um ativo no Forex pode fazer. Para cima ou para baixo. Ele oscila no mínimo um pip para cima ou um pip para baixo. Nós vamos ver a quantidade de pips que nós estamos dispostos a ganhar ou perder, junto com a alavancagem, que já vamos falar, vamos mergulhar mais para frente na alavancagem, vamos desvendar todos esses mistérios. Mas agora vamos focar aqui no pip. Digamos que você está disposto a ganhar, você comprou em um ponto e quer ganhar 50 pips e está disposto a perder 20 pips. Então vai ser essa movimentação, é tipo os pontos do mini índice, os pontos do dólar e etc. Existe o PIP fracionado, mas não importa, não interessa muito, porque o que importa mesmo é você saber a distância do seu stop, do seu alvo, para você definir quanto você vai ganhar ou perder. Então usaremos a referência de pips junto com a alavancagem. Mas como é que você conta pips? Vou tentar simplificar. Por exemplo, digamos que nós temos aqui o par de moeda euro-dólar. Digamos que o euro-dólar está a 1.0724. Como é que você vai contar esses pips? Nós aprendemos na escola a contar casas decimais. Então você vai usar esse conhecimento agora para contar pips. Os pips, eles serão contados a partir do ponto. Aqui eu tenho a primeira casa decimal, aqui eu tenho a segunda casa decimal, a terceira casa decimal, eu tenho a quarta casa decimal. Então nós vamos contar pips a partir desse ponto. Se aqui tivesse, digamos que 0 e 0, só tivéssemos o número 4 aqui, eu teria apenas 4 pips. Se ao invés do 7 fosse 0, nós teríamos 24 pips. Porém, nós temos 724, então nós temos 724 pips nesse ponto. Aqui é o número 0. Se aqui fosse, digamos que o número 1, nós teríamos 1724 pips. Mas aqui é o número 0. Então nós temos apenas 724 pips. Digamos que o euro ele desvalorizou em cima do dólar. Agora nós precisamos de menos dólar para comprar euro. Então, se nós precisamos de menos dólar, esse número aqui ele deve estar mais barato, certo? Então aqui nós temos, digamos que, por exemplo, ó, temos 1 dólar, agora o preço está em 0, vou botar um número fácil, tá? 0,624. O que isso daqui significa? Que agora a cotação do dólar em relação ao euro
caiu 100 pips. Estava em 724, agora está em 624. Se você tivesse em uma operação de venda, você teria agora lucrado 100 pips, porque foi a desvalorização do preço. Ok, contamos pips dessa maneira, exceto no JPY, porque o JPY ele muda um pouco esse cálculo, mas nós vamos trabalhar aqui também. Será que eu fui entendido? Eu espero que eu tenha sido entendido. Eu vou dar mais um exemplo, nós anotando aqui as casas decimais, porque aí vai ficar mais fácil quando eu for explicar como nós contamos os pips do JPY, e eu acredito que assim fica mais fácil. Vamos lá, eu vou pegar aqui o AUD/CAD, vamos pegar aqui o dólar australiano e o dólar japonês. E aqui eu vou desenhar uma casa decimal, observe. Eu vou fazer isso daqui, desenhar essa daqui no meio, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, digamos que o AUD/CAD ele está no 1.0953, por exemplo. Aqui eu sei que nessa casa aqui nós temos as unidades, né? Aqui nós temos as dezenas. Aqui significa que se o par de moeda ele mudar essa casa aqui, ele vai mudar alguns pips, digamos que do 1 ao 9. Aqui, se ele mudar essa casa, ele vai mudar dezenas de pips. 50, 40, 30, 20, 25, 90, dezenas de pips. Aqui, nós temos a casa das centenas. Então, aqui, ele vai mudar centenas de pips, né? 800, 700, 900. Ele vai mudar do 100 ao 999 pips, a partir dessa casa. E aqui, nós temos a unidade de milhar. Aqui ele pode aumentar ou diminuir milhares de pips, né? A partir daqui, 10 mil, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, até 9.999 pips. A partir daqui, certo? Unidade de milhar. Maravilha. É assim que nós contamos pips. Então agora nós vamos trabalhar com o JPY. Qualquer par de moeda que seja a sua base, né, e o JPY ali esteja sendo a cotação. Nós vamos contar diferente. O JPY, né, ele é o diferentão da família. Vou fazer aqui rapidão uma casa decimal para ele. Vou até fazer de amarelo. Digamos que a cotação do JPY em comparação ao dólar australiano, ele está em 110,93. Ao invés de termos aqui 4 casas decimais, como nos outros pares de moeda, o JPY ele tem apenas 2 casas decimais depois do ponto. Por exemplo ali, ó, Euro JPY, tá vendo? 139,02. Temos aqui CHF JPY 141,36. NZD JPY 85,03. CAD JPY 105,36. E é assim. Então, isso daqui nós contamos da seguinte maneira. Olha só, eu vou pegar isso daqui. Observe que aqui nós temos o seguinte, né? O 3 sendo a nossa casa de unidade e o 9 a nossa casa decimal. Pronto, então nós temos aqui 93 pips. A nossa casa das centenas já fica depois do ponto. Então aqui nós temos 93 pips. Se esse número fosse o seguinte, o dólar australiano ele se valorizou em cima do JPY, então agora você precisa de mais ien japonês para comprar dólar americano. Então se nós precisamos de mais JPY para comprar dólar australiano, esse número aqui tem que estar maior, certo? Então digamos que esse número aqui está, aumentou absurdamente e agora esse número ele está assim, ó, 111.93. Observe que a casa das centenas ela mudou. Isso significa que se você tivesse entrado em uma operação de compra nesse determinado momento, você teria ganhado quantos pips? Eu quero que você responda para identificar se você já está entendendo. Então, responda para si mesmo. Respondeu? Então espero que você tenha falado que foi 100 pips, porque nós tínhamos aqui a casa das centenas, que é a primeira casa antes do ponto, ela mudou. Observe que de 110 saiu para 111,93 pips. Então o preço ele foi valorizado em 100 pips. Se você tivesse entrado em operação aqui, você teria pego esse lucro aqui.
de 100 pips. Estou sendo entendido? Yes or no? Por favor, digita no comentário agora, yes. Ou se você não entendeu, digita no. Eu quero saber esse momento. Como a aula não está sendo ao vivo, eu não consigo saber. Então, agora, vai nos comentários e digita yes. Do nada, né? Se você entendeu. Se você não entendeu, digita no, que eu vou saber. Maravilha. Agora, nós vamos aprender a calcular o tamanho do stop, o tamanho do alvo, aprender a calcular as operações, quanto você vai ganhar, quanto você vai perder. E para isso, nós vamos entender primeiro quanto vale um pip. Já sabemos o que é um pip, agora devemos saber qual o valor de um pip. Você já sabe que se você comprar e o mercado subir alguns pips, você vai ganhar. Se você vender e o mercado subir ao invés de cair, você vai perder alguns pips e vice-versa. Mas quanto você vai perder em termos de dinheiro? Vamos lá descobrir isso agora. Primeiro, eu quero falar para você que o valor de um pip, ele depende muito. Ele depende da quantidade de lote que você está operando, depende do tipo de lote que você está operando. Existem 3 tipos de lote no Forex. Existe o lote padrão, existe o mini lote e existe o micro lote. Olha só, aqui eu vou fazer um quadrado, tá? Um quadrado bem lindo, bem chique. Eu vou fazer isso daqui, eu vou fazer isto daqui. Aqui eu vou puxar 1, aqui eu vou puxar 2. Nesse primeiro quadrado, eu vou digitar o tipo, que é o tipo do lote. Nesse segundo quadrado, eu vou digitar a quantidade. Aqui você sabe que é quantidade. E nesse terceiro quadrado, eu vou digitar bem bonito valor por pip. Botar valor pp. Sabe que é valor por pip. Essa tabela aqui vão ser os cálculos para os pares de moedas de uma forma geral, tá? De modo geral. Alguns pares de moeda varia uma coisa mínima, mas é mínima mesmo, tá? Pouquíssima coisa, então praticamente o cálculo fica o mesmo. Mas vamos desenhar aqui, ó. Tipo, né? Existe o lote, existe o padrão. Se você está negociando o lote padrão, significa que você está negociando 100 mil unidades dessa determinada moeda. 100 mil. E se você está negociando um lote padrão, é o mesmo que dizer que cada variação de um pip com um lote padrão é 10 dólares. Se você ficar confuso com esses 100 mil aqui, basta ignorar. Imagine que se o preço sobe um pip, você estará ganhando ou perdendo 10 dólares por variação. Se ele desce um pip, você estará ganhando ou perdendo 10 dólares se você está negociando um lote padrão. Porém, existe um segundo tipo de lote, que é mini lote. Cada mini lote é equivalente a 10 mil unidades dessa moeda. Isso daqui significa que cada oscilação que o preço fizer para cima ou para baixo, você estará ganhando ou perdendo 1 dólar por cada pip. Então, se o preço faz uma vez para cima, você estará ganhando ou perdendo 1 dólar com o mini lote. Cada vez para baixo, cada pip para baixo, você estará ganhando ou perdendo 1 dólar. E existe um terceiro. O terceiro é o micro lote. Isso daqui significa que, se você negocia um micro lote, estará negociando 1000 unidades dessa determinada moeda. Isso daqui significa também que, digamos que você entrou em operação com um micro lote, cada pip que o preço oscilar para cima ou para baixo, você estará ganhando ou perdendo 10 cents de dólar, que são 10 centavos de dólares. Esses aqui são os 3 tipos de lote que você pode negociar no Forex. Já já nós vamos mergulhar em cada um deles e entender um pouco de forma mais profunda. Porém, saiba que existem esses 3 tipos de dólar. O valor de um pip, ele varia dependendo do tipo de lote que você estará operando. E as variações são essas aqui. Essas quantidades de moeda aqui é só um cálculo para chegar na conclusão do valor real em dinheiro, tá? Então, se atentem a esses detalhes. Um lote padrão, você estará negociando 10 dólares por pip. Um mini lote, você estará negociando 1 dólar por pip.
E um micro lote você estará negociando 10 cents por cada pip. Então o valor de um pip são esses aqui. Para ver se você realmente entendeu como calcular um valor de um pip, eu vou fazer uma conta aqui rapidinho e você me ajuda a responder, tá? Digamos que nós compramos aqui, vamos continuar botando o euro-dólar porque é o par de moeda mais negociado no Forex, tá? E você entrou com um lote padrão. Você entrou em operação de compra com um lote padrão. E aí o preço, ele aumentou 100 pips, concorda? Você já sabe contar as casas decimais e etc. Então, o preço aumentou 100 pips. Para você saber quanto você ganha em dinheiro, é bem simples. Você pega a quantidade de pips que o preço aumentou. Nesse caso aqui, foi 100. E você multiplica pela quantidade em reais que você entrou na operação. Se você entrou com um lote padrão, cada pip é 10 reais. Concorda? Então, vezes 10 reais. Ok, 10 reais por pip. Você entrou com quantos lotes? Existe essa possibilidade de você entrar com vários lotes. Eu entrei com um lote só, então vezes um lote, que é igual 100 vezes 10 dá 1000, vezes apenas um lote, eu chego a um resultado exato de $1000 em dinheiro. Agora, digamos que eu já sei operar, etc, já tô operando mais alavancado, eu vou entrar com 3 lotes padrão. Eu pego a quantidade de pips, né? Foi 100 pips aqui que o preço andou, vezes o lote padrão é 10 reais. Agora, eu não entrei com um lote, eu entrei com 3 lotes padrão. Então, o que acontece? 100 vezes 10 dá 1000, vezes 3 lotes, eu tenho um total exato de $3.000 na conta. Vamos fazer aqui se você tivesse entrado, digamos que com um mini lote. 100 pips vezes o mini lote custa R$1. Mas eu entrei com 2 mini lotes, vezes 2 mini lotes, que é igual R$200. Opa, $200, né? Que estamos negociando aqui em dólares. E assim por diante. Para a gente entrar aqui de cabeça mesmo, já no risco-retorno, para a gente entrar em cabeça no dinheiro que está entrando, que está saindo nas operações, eu criei aqui um tema que é alavancagem. Então, nós vamos mergulhar agora de cabeça na alavancagem, vamos discutir mais em relação aos lotes, em relação aos ganhos e as perdas. E vamos lá, vamos escorregar aqui de cabeça. Bom, começando aqui, vamos partir do início, como eu gosto, para deixar de uma forma bem esclarecedora. Vamos trabalhar na parte do que é alavancagem e vamos evoluindo, né? Vamos meio que dificultando e adentrando mais nos detalhes. Você aprenderá nessa parte, nesses tópicos, não só o que é alavancagem, como nós podemos operar de uma forma que nos protege, como também você entenderá o motivo por trás de muitos trades explodirem suas contas, perderem bastante dinheiro fazendo coisas que não fazem sentido, para mim pelo menos, né? Mas o ser humano é complexo. E de modo geral, como nós podemos fazer para não explodir as nossas contas também, não perder dinheiro e não ficar super frustrados. Então vamos lá, respondendo essa pergunta. O que é alavancagem? Bom, de uma forma bem simples de entender, a alavancagem vai ser o dinheiro que a corretora, digamos que te empresta para você operar. Nós vimos nos tópicos anteriores que para você negociar um lote padrão, ele equivale a 100 mil unidades de moeda, né? Que aí dá a variação por pips de $10 cada pip. Mas um lote padrão equivale a 10 mil moedas. Então o que acontece? Para você negociar um lote padrão, você teria que ter 100 mil dólares na conta. E na moral é um número absurdo de alto, né? 100 mil dólares na conta. Então a corretora usou esse sistema de alavancagem e ela meio que te empresta um dinheiro, ela te empresta uma margem. E mesmo se você colocar $1.000 na corretora, você pode operar um lote padrão, sem necessariamente colocar 100 mil dólares na conta, certo? Acho que a maioria das corretoras, elas trabalham com um sistema de alavancagem de 50 para 1. Como funciona esse sistema? Digamos que se você deposita $1.000 na corretora, o sistema de alavancagem 50 para 1 meio que identifica que você tem 50 mil na corretora, porque você está usando o sistema de alavancagem 50 para 1.
Agora, existem, né, outras corretoras que usam, por exemplo, oferecem a alavancagem de 100 para 1, existe 200 para 1, existe até mais, né, 500. Já vi corretores oferecendo uma alavancagem de 4.000 para 1. Então são números exorbitantes. Essa alavancagem é boa para você? Depende, até um certo ponto pode ser. Levando em consideração que você está começando, é interessante que você comece com a alavancagem mínima. Vamos trabalhar aqui com um exemplo, porque pode ter ficado realmente confuso. Vamos supor o seguinte, digamos que você coloca na corretora, você vai colocar $1.000. Vou botar aqui $1.000, tá? Isso aqui são zeros. Nada a ver com zero, mas é um zero. E aí, de repente, você quer negociar um lote padrão, né? Vou botar aqui, ó, um lote padrão. Um lote padrão, o valor por pip, nós já descobrimos que é $10, certo? Então, vejamos o seguinte, ó. Você está operando com a alavancagem de 100 para 1. O que isso aqui significa? Vamos pegar um exemplo que você entrou em uma operação de compra. Só que aí, o preço começou a andar contra a sua posição. O preço começou a cair. E de repente, o preço andou 10 pips contra a sua posição. Isso daqui já dá $100, 10 pips, porque você está com a alavancagem de 100 para 1. Se o preço andar 50 pips contra você, você já vai estar perdendo $500, porque a alavancagem é de 100 para 1. E se o preço andar 100 pips contra a sua posição, você vai perder todos os seus $1.000. Porque a alavancagem é de 100 para 1. O que isso daqui significa? Quando você for ganhar, óbvio, vai ser um mundo lindo, você vai ganhar muitos dólares. Porém, se o preço andar alguns pips contra a sua posição, você vai estar perdendo muitos dólares. Algumas corretoras elas também utilizam um sistema chamado margem livre. O que isso aqui significa? Algumas corretoras, elas, digamos que cada corretora tem um valor específico, mas algumas corretoras elas deixam você perder até 70% do capital na conta. Após você 70% ou 60% algumas. Quando você perder 70% ou 60% do capital, ficar apenas com 30% ou 40% de margem, essa corretora fecha sua operação. Independente se você quer continuar ou quer parar, elas fecham a sua operação. E que bom, né? Porque senão você vai perder vai ficar até com saldo negativo lá. Então, não fique tão atraído por super alavancagem assim no início, porque isso pode lhe causar um prejuízo muito grande. O que é que eu recomendo? Entre com alavancagem mínima, sei lá, por exemplo, 30 para 1. Ou se você está aprendendo, opera um micro lote. Vamos pegar aqui um exemplo. Um lote padrão, vou botar aqui lote padrão. Vamos botar aqui mini, tá? Mini lote. E vamos botar aqui micro lote. O lote padrão, ele é $10 por pip. Isso daqui significa que o preço ele pode andar até 100 pips contra a sua posição, para você perder total esse dinheiro. O mini lote, ele custa $1, certo? Então aqui significa que você pode movimentar até 1.000 pips. Você precisa fazer muitos trades ruins para você perder todos os seus $1.000. 1.000 pips, cara, são muitos pips. Você precisa entrar muitas operações erradas para você perder todo esse dinheiro. E o micro lote, olha só, é 10 cents de dólar. Isso daqui significa que você precisa perder 10.000 pips para você perder todo o seu dinheiro. Se você está operando um mini lote ou micro lote, você precisa fazer muitas operações ruins para você perder todo o seu dinheiro. Enquanto você está operando um lote padrão, né, com alavancagem ali de 100 para 1, você precisa fazer apenas uma ou duas cagadas aqui para você perder todos os seus $1.000.
Então não se atraia por uma alavancagem alta no início, procura alavancagem baixa e procura operar mini lotes, micro lotes, para você poder ir aprendendo. Quando você aprender, meus amigos, aí o céu é o limite, tá? Você pode fazer muita grana, mas até isso acontecer é necessário uma paciência, é necessário cautela, é necessário o gerenciamento de risco, procura arriscar, digamos que 2% do seu capital por operação. Opte por mini lotes e micro lotes e vai aprendendo. Quando você aprender, aí você opera mais alto. Então, time, no final das contas, o meu conselho, cara, se você quer ser um trade consistente, porém você está iniciando no Forex, né, por exemplo, você não vai usar essas super alavancagens que as corretoras oferecem, porque você vai optar por um gerenciamento de risco a nível profissional. É interessante que você defina o risco pela gestão. Por exemplo, antes de você abrir uma ordem, observe o quanto você pode perder nesse trade. E você consegue gerenciar sua operação antes mesmo de você estar dentro dela. Procure usar lotes proporcional ao seu capital e ao seu conhecimento, certo? Porque aí você vai aprendendo mais com o dinheiro real. Essa galera que procura as corretoras pela alavancagem e já entra no mercado com a mente de que vai usar essa alavancagem para faturar um dinheiro alto, provavelmente essa pessoa vai quebrar. Por quê? Os trades que sobrevivem no mercado, né, que se provam ao longo do tempo, são aqueles trades que optam por um gerenciamento de risco e operam com a mente de um trader profissional. Show de bola? Bom, eu acho que a essa altura do campeonato eu já ensinei o suficiente para um iniciante, para um curso de iniciante, e a partir daqui você já pode entrar de cabeça no Forex, entrar em uma boa corretora, pegar uma boa plataforma, entrar de cabeça nas análises técnicas e entrar de cabeça nesse mercado, tá? Se você gostaria que eu continuasse gravando mais conteúdos como esse, deixa aqui nos comentários. Não deixe de dar o like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Por hoje eu fico por aqui e um abraço, até o nosso próximo vídeo.